Fala galera, tudo de bem? Hoje a gente vai estar fazendo um exercício de fixação referente ao conteúdo que a gente viu nas videoaulas e que vocês vão fazer prova sobre eles, tá bom? Então vamos lá. É, Essas questões estão no livro de vocês e vocês podem acompanhar tanto por lá quanto por aqui, tá bom? Então vamos lá. É o número 6, tá? Então vamos lá sobre a pergunta. O México possui importantes reservas de petróleo e gás natural concentradas. Aí ele vai perguntar aonde que essas reservas elas estão concentradas, tá? Então, lembrando que o México ele tem uma planície litorânea ali é, extensa e ela vai estar próximo ao Golfo do México, tá bom? Então, a opção correta é a letra C, tá? Então, nas planícies litorâneas do Golfo do México, tá bom? Então, vamos lá. A número 8 é a seguinte, a questão tem o seguinte enunciado. Chama-se pauta de exportação a relação de produtos que um país exporta. Sobre esse processo, é correto afirmar que, número 1, é importante que essa pauta tenha produtos de menor valor agregado possível. Vamos lá. Eu acho que está correta. A número 1, tá bom? Vamos lá. Número 2. Os países desenvolvidos agregam alta tecnologia às mercadorias exportadas. Não, eles produzem, os países desenvolvidos, eles acabam produzindo essa alta tecnologia nas mercadorias que eles mesmos produzem. Então, a número 2 não está correta. A número 3. Os países industrializados centrais fabricam e exportam produtos da indústria de ponta. Correto também. A número 4 vem falando o seguinte: México, Brasil e Argentina são países latinos-americanos que fabricam e exportam matérias-primas minerais e vegetais. Então, qual dessas alternativas estão corretas, tá? Então, a gente vem aqui e vai ver que a letra E é a que vai estar, que é a opção correta, tá? Por quê? Os países desenvolvidos ou centrais, eles vão imprimir valor agregado às suas mercadorias, em razão do quê? Da tecnologia que é aplicada a elas, tá? E enquanto os países subdesenvolvidos, embora industrializados, eles vão manter o quê? Parte de sua balança comercial apoiada na exportação de produtos primários, tá bom? Então, a opção correta é a letra E, tá? Então, a número 14 vem com o seguinte enunciado: México, Colômbia, Peru, Chile decidiram seguir um caminho mais curto para a integração regional. Os 4 países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico e eliminaram, em 2013, as tarifas aduaneiras de 90% do total de produtos comercializados entre suas fronteiras. Então, de acordo com o que está descrito, tá, no texto, teve como objetivo econômico para os países membros o quê? Tá? Letra A, promover a livre circulação de trabalhadores. Em momento nenhum a gente falou sobre a livre circulação de trabalhadores, tá? Fomentar a competitividade no mercado externo. Então, se eu estou falando aqui, ó, que esses países eles aderiram a um caminho mais curto para a integração regional e eles criaram o que? Eliminaram o que?
fizeram a Aliança do Pacífico e reduziram, né, as tarifas aduaneiras, elas foram reduzidas dos totais de produtos. Então, eu estou falando dos produtos. Então, eles fomentaram o quê? A competitividade no mercado externo, tá? Então, a opção correta é a letra B, tá? Então, vamos lá para número 6, mas só que é 6. Essa 6 a gente vai falar sobre Cuba, tá bom? Então, vamos lá. Os governos dos Estados Unidos, da América e de Cuba tornaram públicas em 17 de dezembro de 2014 suas intenções de reaproximação diplomática. Desde então, algumas medidas foram tomadas para concretizar reaproximação. Assinale a alternativa que indica uma dessas medidas. Então, a gente tem aí, a letra A retirada de Cuba da lista americana de países patrocinadores do terrorismo. Essa é a opção correta, tá? Então, quando os Estados Unidos eles retiram Cuba dessa lista americana de países patrocinadores de terrorismo, então o que vai acontecer? Ele tem a intenção de reaproximação diplomática, tá? Essa a gente tem o seguinte enunciado. No dia 17 de dezembro de 2014, os presidentes Raul Castro, de Cuba, e Barack Obama, dos Estados Unidos, discursaram em seus respectivos países e anunciaram novas medidas que seriam adotadas em sua política internacional. Sendo assim, é correto que se afirme em... A gente vai ter aí 4 opções e vai ver qual delas estão corretas, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter a número 1, que é a retomada das relações diplomáticas de ambos os países com a abertura de embaixadas em Havana e Washington. Número 2. Então, essa daí já começa por um caminho mais correto, tá? Número 2. Mesmo com a retomada das relações entre ambos, o embargo econômico a Cuba continuará a vigor? Mas se houve um acordo, se eles abriram lá na frente, por que continuaria em vigor? Então, essa a gente pode descartar, tá? Número 3. Ambos anunciaram que estenderão suas rivalidades e travaram uma nova modalidade de Guerra Fria. Também não é a opção correta, tá? Número 5. Número 4. Ambos os países contaram com o apoio e esforços do Papa Francisco e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Também está correta, tá bom? Na verdade, a número 2 aqui, ela vai apresentar um fator, eu estou voltando aqui, mesmo com a retomada das relações entre ambos, o embargo econômico a Cuba continuará em vigor. Aqui vai existir o embargo. Vamos terminar que aí a gente vai falar sobre ela, tá bom? E aí vocês vão entender. E a número 5, Cuba e Estados Unidos não mantinham relações diplomáticas desde 1961. Trata-se de uma reaproximação diplomática, tá?
uma reaproximação histórica que foi elogiada pelos dois presidentes devido à habilidade do Papa Francisco nas negociações. Então, vamos lá, tá? Então, os itens que vão estar incorretos, tá? Vai ser o número 3, tá? Porque nos últimos anos, os Estados Unidos e Cuba, eles realizaram o quê? Uma realização diplomática e econômica, tá? Apesar do quê? Das divergências históricas. E a número 4 também vai tá errada, tá bom? Porque o Vaticano, sob a liderança do Papa Francisco, foi importante na aproximação entre Estados Unidos e Cuba. E o governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, ele é criticado, é crítico, né, da influência excessiva nos Estados Unidos na América Latina, tá? Então, a gente vai ter aí a 3 e a 5 erradas. Então, qual das opções que eu subtrair na 3 e 5 vai estar correta? É a letra C, tá? Então, a opção correta dessa questão é a letra C. A número 19 vem com a seguinte pergunta. Em dezembro de 2014, os presidentes Raul Castro e Barack Obama anunciaram a retomada das relações entre a República de Cuba e os Estados Unidos da América. Cite duas características do contexto geopolítico mundial no qual se deu início do embargo estadunidense a Cuba. Explique com 2 argumentos por que tal embargo se tornou obsoleto, tá? Então, o embargo, né, vamos lá, vamos falar sobre isso. O embargo que foi estabelecido pelos Estados Unidos a Cuba, ele decorreu do quê? Do alinhamento de Havana com o Bloco Socialista, que era liderado pela antiga União Soviética, ok? Então, isso aconteceu, né, no contexto da Guerra Fria, tá bom? Esse fato que foi agravado pela crise dos mísseis, tá? A qual intensificou as disputas entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Levou o quê? Ao embargo, né, econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba, tá? Então, a obsolência desse embargo a Cuba se deu, né, por motivos o quê? Variados, né? Nos quais, né, sejam a Guerra Fria, que acabou, e em tese, né, e o governo cubano, que era exercido, né, por Fidel Castro, era o quê? Considerado inimigo de Washington, tá? E de seus interesses. E aí o bloqueio, o rigor, não é mais acatado por um grande número de países, incluindo aliados dos Estados Unidos. Então, a importância estratégica de Cuba como exportadora da Revolução deixou de existir o quê? Quando o país mergulhou em uma crise econômica sem precedentes, tá? Com o fim da União Soviética. E, além disso, a gente pode destacar que o governo de Obama, o Obama, né, tinha interesse em ampliar o quê? Negócios com o país, tá? Então, entendeu-se naquela época, né, que a abertura econômica que se seguirá, que acontecia, que se deu, que se dá, e o estreitamento de laços econômicos será mais efetiva para a mudança do regime cubano do que o embargo, tá bom? Então,
essa é a nossa revisão. A gente termina por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.